16 de junho de 2021, temperatura na casa hoje dos 17 graus, uma manhã um pouco mais gelada em relação a ontem. Temos tempo bom, sol, céu azul, céu de brigadeiro nesta manhã de quarta-feira em Campinas. Que Deus possa continuar protegendo a todos nós, que a gente tenha uma excelente quarta-feira e vamos seguir em frente, caminhando e lutando sempre, e sempre com aqueles recados que eu sempre dou. Continue mantendo o distanciamento, usando o álcool em gel, evitando aglomerações e usando máscara, um dos itens mais obrigatórios e mais importantes nesses tempos. E se você ainda não tomou a vacina, tome a sua vacina, faça o agendamento, e se você já tomou a primeira dose, não deixe de tomar a segunda dose. Vacina salva vidas. Vacinas salvam vidas, né? Anuncie aqui comigo no canal do Marco Maciarelli, 992607714, e agregue a sua marca ao canal do Marco Maciarelli. Faça como a Oliveira Filho Transportes, que fica na rua Orlando de Oliveira Alvarenga, 110, lá no Jardim São José, às margens da rodovia Santos Dumont. Você liga lá, 991092549. Coletas, armazenagem, distribuição e transportes em geral, para todo o Brasil. Está aí o site embaixo, transportesoliveirafilho.com.br, uma empresa de segurança, de qualidade e de prestação de serviço em excelência. Oliveira Filho, transportesoliveirafilho.com.br. Tem também a Eldorado, materiais para construção, lá na rua Reverendo Raimundo Soares de Lima, tudo para reforma e construção, você encontra lá no 162 de Indaiatuba. E a Eldorado é o novo distribuidor Crona, tubos e conexões Crona, você encontra na Eldorado. Favoreto, consultoria contábil e jurídica, está precisando de um auxílio na sua empresa, principalmente na área contábil e até mesmo na área jurídica? Vai na Favoreto Consultoria Contábil, 32517855, só signs, comunicação visual, todo tipo de adesivação, 32282730, e Brumas, uniformes e camisetas, 32315577. Está chegando o inverno, deixe seu funcionário mais bonito com os uniformes da Brumas. Brumas, uniformes e camisetas juntos, aqui no canal do Marco Maciarelli no YouTube. Deixa eu dar um bom dia já para Raquel Matos. Oi, Raquel, minha amiga, jornalista competente. Um beijo para Raquel, para Carol e para o Elcio, lá da Newslink Comunicação, empresa que faz a comunicação para você. Obrigado, viu, Raquel? E hoje, um assunto que nós vamos tratar aqui é de muita importância e para esclarecer as pessoas. Nós vamos falar sobre sintomas de gripe versus sintomas COVID. Você está gripado? Você está com COVID? Qual que é essa diferenciação? E para isso, nós estamos trazendo a médica doutora Cíntia Médici. Ela é médica geriatra, ela é coordenadora da equipe ambulatorial do Hospital da Beneficência Portuguesa, aqui em Campinas, uma das instituições de saúde mais importantes da nossa cidade e que tem um tratamento de excelência. Doutora Cíntia, muito obrigado, prazer em conhecer a senhora e muito bom dia. Obrigada, Marco, bom dia. Eu que agradeço o convite e acho que é um tema que a gente precisa realmente esclarecer e de muita importância para a população, né? Então, é verdade. Vamos lá. Tá certo. Doutora Cíntia é médica geriatra, aí do Beneficência Portuguesa, né, doutora? Só para fazer um pouquinho, explicar um pouquinho o trabalho da doutora junto a esse hospital que eu já falei, que é um hospital em excelência aqui de Campinas. Eu sou médica geriatra e clínica geral, a gente faz a parte ambulatorial, tanto com consultas, e a gente também faz a parte de hospital, né, do Hospital da Beneficência Portuguesa. Então, nós acompanhamos os pacientes que internam no Hospital da Beneficência Portuguesa do convênio Saúde e Beneficência, né, e a gente faz a parte de enfermaria, tanto clínica geral, quanto a parte de enfermaria COVID, os pacientes que internam também na enfermaria COVID. A gente está trabalhando com a enfermaria COVID com o Hospital da Beneficência Portuguesa, a nossa equipe, né, de clínica médica, mais ou menos um ano e 2 meses aí que a gente está fazendo. Tem sido muito gratificante, é um hospital que nos acolheu, que é maravilhoso, a equipe é muito boa, e
tem dado toda a estrutura para a gente passar por todas essas fases, por esses picos, que às vezes colocam a gente até, assim, numa sobrecarga e até em relação à questão de todas as demandas, né? Mas que a gente tem conseguido passar graças a toda a equipe de uma forma brilhante. Com certeza. A doutora é formada pela Unifesp, é isso? Eu fiz faculdade em São José do Rio Preto, na FAMERP. Em São José do Rio Preto? E eu fiz clínica geral no Santa Marcelina, de Itaquera, em São Paulo, e fiz geriatria na Unifesp. Nossa, que bacana! Aí eu fiquei um tempinho em São Paulo, depois a gente veio para Campinas, porque eu e minha esposa, a gente engravidou, para os pais ficarem, para a gente ficar perto dos meus pais, né, e ajudarem a cuidar das crianças. E aí eu comecei a trabalhar aqui. Aí hoje eu trabalho no Hospital da Beneficência Portuguesa, com o convênio da Beneficência Portuguesa, e na Unicamp como preceptora da residência de geriatria de lá. Que bacana, tá aí a doutora Cíntia Médici, médica, que vai falar com a gente a respeito desse assunto. Doutora, o que muita gente está passando por esse momento, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, o Brasil atingiu 491 mil mortes no dia de ontem, com certeza hoje os números devem aumentar ainda mais. Campinas também está enfrentando vários problemas com leitos de UTIs lotados, mas aí o que me chama muita atenção é que nós estamos também entrando nesse período de inverno, em que as doenças respiratórias aumentam bastante, inclusive está tendo a vacinação contra a gripe. Se você faz parte desse grupo prioritário, com comorbidade, já está na época de se vacinar, contra a gripe, é muito importante também tomar a vacina da gripe. Mas também, viu, doutora, tem muita gente que começa a ter esses sintomas respiratórios e fica a dúvida, estou com gripe, sinusite, será que eu estou com Covid? É isso mesmo que acontece, né, doutora? Acontece muito, e acho que foi até isso que no começo da pandemia do ano passado deixou a gente até um pouco confuso, porque a gente não conhecia tanto o coronavírus, a gente estava em dúvida de quais eram os sintomas de gripe, de resfriado, de coronavírus, e a gente ficou um pouco confuso nas conduções, né, e nas orientações, mas que esse 1 ano de pandemia serviu para a gente aprender e para a gente já hoje ter informações adequadas para a população de quando, como se preocupar e quando procurar o serviço de saúde, né? Agora, então, doutora, pode continuar. Acho que, principalmente, Marco, é diferenciar entre resfriado, né, a gripe e o coronavírus. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essas principais diferenças. A gente, como leigo, acaba ficando meio que difícil, né? Às vezes eu amanheci com uma dor muito forte na cabeça, eu tô com o nariz congestionado, tô espirrando muito. Aí já vem a primeira coisa nesse período, será que eu tô com coronavírus? Como que a pessoa pode diferenciar e se ela deve também procurar um atendimento médico para tirar logo essa dúvida? Tá, eu acho que a primeira questão é a gente entender o que seria resfriado, gripe e até o coronavírus, né? Quais são as principais diferenças entre eles? O resfriado, normalmente vai começar com uma coriza, com o nariz escorrendo, às vezes pode estar associado com uma tosse seca mais leve, não é uma tosse intensa. A gente pode ter um pouquinho de fraqueza, um pouco de mal-estar, e muito raramente vai estar associado com febre, né? Tá. O resfriado, ele também é causado por alguns vírus, por exemplo, rinovírus, adenovírus, mas são vírus que têm uma virulência menor do que os outros, né? A gripe, que a gente hoje entende muito como a influenza, que é o que a gente usa a vacina, que é o H1N1, ela já começa com uma febre muito intensa. Então, a gente começa com febre, seguida de mal-estar, um pouco de dor de garganta, pode ter coriza, pode ter tosse, mas a febre, desde o começo, é uma das características do H1N1, da gripe influenza. E o coronavírus, ele já vai ser um pouco diferente. A gente vai começar com sintomas mais leves no começo, então pode realmente começar com uma coriza, com uma dor de garganta, com um mal-estar no corpo, e depois de uns 2 ou 3 dias a gente começa a apresentar a febre. Então, a febre, ela é um dos sintomas mais presentes, em cerca de 40% a 50% dos casos de coronavírus. Então, a diferença principal, eu acho que vai ser: começou a apresentar uma coriza, depois de 2 ou 3 dias não teve febre,
tá se resolvendo, tá melhorando, a gente vai pensar mais num resfriado comum. Começou a ter febre, mais mal-estar, a gente pode começar a pensar no coronavírus, e normalmente o coronavírus pode vir associado a outros sintomas, diarreia, muita dor no corpo, fraqueza e perda de olfato, né, que é o cheiro, Sim. e o paladar, que é o sabor dos alimentos. Doutora, primeiramente, né, são sintomas bem parecidos esses, parecidos. né? Muito parecidos. E a pessoa fica naquela incerteza. Com medo também. Com medo. E qual que é a recomendação da área médica? Primeiro que a senhora falou dos sintomas da gripe. Sim. Né? A pessoa procurar um médico ou ambulatório, mas aí a pessoa fala assim, eu não vou no hospital que está cheio de gente com coronavírus, eu tenho medo de me infectar. Então, qual que é a primeira recomendação médica? É observar esses sintomas, tentar seguir essas orientações da doutora ou indicar a procurar um médico? Então, acho que a principal questão é que a gente tem muito medo de ser coronavírus, né, Marco? Então, sim. Aqui a gente tem que, no começo da pandemia, a orientação era ficar em casa. E aí, o medo da população foi que começaram a ficar em casa e começou a ter a piora da parte respiratória, e quando internava já estava com a parte respiratória muito comprometida. O que a gente sabe hoje sobre o coronavírus? Que a gente tem a fase inicial, que é a de replicação viral, que a grande maioria passa por esses sintomas e resolve, e depois a gente entra numa fase pulmonar, que acontece normalmente entre 5 e 7 dias. Essa fase pulmonar pode começar a ter falta de ar, dificulta a troca gasosa, a troca de gases do pulmão, e faz o que a gente chama que é a oxigenação, que a gente vê pelo oxímetro, cair, né? Essa fase que a gente precisa se preocupar em tentar não chegar, e quando chegar, dar assistência hospitalar para esse doente. Então, o que eu costumo orientar? Quando a gente começa com resfriado, com sintomas gripais que a gente fala, com coriza, com dor de cabeça ou dor de garganta, de 1 a 3 dias não vai ser uma fase preocupante. Não vai ser uma fase que vai te colocar em risco de vida, esse 1 a 3 dias. Então, o que eu costumo orientar? Se o paciente não tiver nenhum sinal de gravidade, uma febre muito intensa, uma dor de corpo que não está conseguindo se levantar, náusea, vômito, se ele tiver apenas com coriza, com uma febre controlável com medicação, segurar esses 3 primeiros dias, a gente avalia como ele vai evoluir. Se ele for melhorando aos poucos, ótimo. Se ele não for melhorando, no 3º dia de sintoma, seria o ideal procurar o serviço de saúde. Por que eu falo do 3º dia? Nós temos alguns testes, né, para detectar o coronavírus, e um desses testes, que é o RT-PCR, que é o teste do cotonete, ele é orientado a ser feito entre o 3º e até o 7º dia. Então, se eu também comecei com coriza e eu quero descartar que seja coronavírus, não adianta eu ir no pronto-socorro no 1º ou no 2º dia de sintoma, porque eu não vou conseguir fazer o teste, vai ser uma ida ao pronto-socorro desnecessária. Então, o que a gente costuma orientar é, entre o 3º e o 7º dia, procurar um atendimento hospitalar ou até atendimento médico, pode até não ser pronto-socorro, se você tiver o seu médico de referência, você pode fazer uma telemedicina, por exemplo, uma teleconsulta e fazer o teste em laboratório mesmo, né? E só procurar o pronto-socorro se tiver algum sintoma mais grave, necessidade de outros exames, de hidratação e até de internação por baixa oxigenação, né? Doutora, a gente sabe que nesse momento sempre bate um desespero, né? E a pessoa acha assim, eu vou correndo para a farmácia fazer aquele teste rápido. Vou procurar os laboratórios para fazer o teste rápido. É puramente jogar, nesses primeiros dias, jogar dinheiro fora, né? Porque não adianta, eu comecei com gripe, por exemplo, se eu estou aqui entrevistando a doutora, eu vou tentar ser bem explicativo para que as pessoas possam entender. Por exemplo, hoje eu amanheci, estou dando um exemplo, amanheci com dor de cabeça, com coriza, com o nariz trancado e tanto. Não adianta eu chegar e falar, vou lá para a farmácia fazer um teste rápido, eu acho que eu estou com Covid, que não vai dar nada, né, doutor? Tem que esperar esse tempo que a senhora falou.
A gente tem hoje alguns testes que conseguem ser feitos na farmácia, né? Então, na farmácia existem os 2 testes, que é o teste de antígeno, que é um teste que surgiu recentemente, que ele serve para ver infecção recente. Então, ele, em cerca de 1 a 3 dias de sintomas, ele já pode estar positivo. Tá. O que a gente orienta? Começou a sentir, no primeiro dia, pode vir falso, pode vir, não aparecer no teste. Então, a gente orienta, assim, esperar pelo menos 3 dias para estar fazendo o teste, tá? O teste da farmácia, a gente só tem que tomar cuidado que existe o teste do antígeno, que vai dizer se ele está com a doença naquele momento, que é o mesmo teste do cotonete que é feito no hospital, ou nos laboratórios, né, que é o RT-PCR. Não é o mesmo, mas ele diz a mesma coisa pra gente, se ele está com doença naquele momento. E existe a sorologia, que são os testes que a gente vai ver se tem o anticorpo, né? E no começo, muitas pessoas confundiam isso, porque o que tinha na farmácia antes era só para dizer se tinha o anticorpo. Então, ia lá, fazia, vinha negativo, achava que não tinha nada. Mas o anticorpo, ele só vai dizer se você teve a doença há pelo menos 14 dias atrás. Então, hoje, dá sim para você ir na farmácia e fazer o teste de farmácia, que seria o teste de antígeno, que vai dizer se você tem a doença naquele momento, mas a gente também orienta a esperar pelo menos de 2 a 3 dias dos sintomas, para que ele seja mais verdadeiro, né? Para que ele diga com mais veracidade se você tem ou não a doença. Doutora, nesse ano, começamos em março de 2020, até hoje, junho, quase 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses da pandemia da coronavírus, a senhora tem percebido no consultório, até mesmo no Beneficência Portuguesa, essas dificuldades de saber, estou com gripe, estou com coronavírus, esse desespero um pouco nas pessoas? Percebo, acho que melhorou bastante, a população tá bem informada, eu acho que a população brasileira em relação à informação de resfriado, de gripe, tá bem informada, mas eu acho que a gente ainda tem muito medo, eu acho que a população tem muito medo, o diagnóstico de Covid, né, você ter o diagnóstico de Covid, eu acho que deixa a pessoa com um medo muito importante, e eu acho que é totalmente entendível, né, a gente entende esse medo, todo mundo tem, até porque existem os grupos de risco, mas a gente também sabe que pessoas até que não estão no grupo de risco podem evoluir de forma que a gente não consegue ter controle pela fase inflamatória. E o que eu percebo, às vezes, não é a diferenciação, a dificuldade de diferenciar sintomas respiratórios, mas o medo, Marco, eu acho que a população tem muito medo. As pessoas, quando internam na enfermaria, no hospital, na UTI, você percebe o medo, assim, medo de eu vou evoluir bem, quais são os meus riscos, o que está acontecendo comigo, o que pode ou não pode, e é um trabalho, acaba que a pessoa tem que ficar longe dos seus familiares, por ser uma enfermaria que não pode ter visita, que não pode ter contato, né, pessoal com pessoas de fora, então acaba que tudo isso também gera uma angústia, tanto na família, por ter que receber um boletim médico, às vezes uma vez no dia, que dura cerca de 2, 5 minutos, e aí você fica o dia inteiro sem informação do seu familiar, ou até da próprio paciente, em relação se ele está precisando de mais oxigênio, de menos oxigênio, quanto que vai evoluir, o que não vai evoluir. Então, eu acho que o medo ainda é muito presente. Acho que as dúvidas em relação aos sintomas gripais existem, mas acho que é mais porque o que você comentou no começo, são sintomas que são muito parecidos um com o outro, e que é o tempo que vai dizer para qual caminho esse diagnóstico vai chegar, né? E a gente fica muito assim, nossa, mas a gente não sei o que eu tenho, né? Então, tipo, essa angústia também de não ter o diagnóstico faz com que a pessoa fique mais ansiosa, né? E isso, inclusive, pode até prejudicar a própria resposta inflamatória, né? Porque a nossa mente também controla um pouco o nosso corpo, né? Um pouco não, Olha né? só, Muito. bastante. Olha só, o pessoal chegando aqui, dando um bom dia para a doutora. Bom dia, ótima médica, muito atenciosa, cuida da minha mãe, a Miriam Beck Sais. Obrigado, Miriam. Seja bem-vinda aqui no canal do Marcianelli. A Luciene Beck também deve ser parente, né, da Miriam. Obrigado. O Aparecido Freitas, bom dia, doutora Cíntia.
a Vera Médici. Mamãe. Mamãe, um abraço para a mamãe da doutora Cíntia. Está aqui, bom dia, doutora Cíntia, Aparecido Freitas. Está certo, o pessoal aqui tirando as suas dúvidas. Há 3 meses positivei, aí eu fico muito preocupada, Fátima Casten, que vai tomar a vacina contra o coronavírus. Parabéns, doutora Cíntia, Claudete. O pessoal, a audiência da doutora tá boa aqui, e uma doutora muito explicativa, muito atenciosa mesmo. Bom dia, doutora Cíntia. Excelente profissional, cuida do meu pai, a Mônica Baggio. Obrigado, Mônica. Olha só, doutora Cíntia, que legião de fãs, hein? Você viu, Marco? Até que estamos indo bem, né? Graças a Deus. Parece que a senhora está debutando em entrevista, né? É isso? A primeira entrevista que a senhora está concedendo, assim? Está estreando, é isso? É a minha primeira entrevista. Olha, fico feliz. Fico feliz aí, o canal do Marco Maciarelli. Olha lá, o pessoal da mídia tradicional está procurando aí uma médica para falar, para explicar. Liga lá para a Raquel da Newslink. Olha só quem que a Raquel colocou aqui para conversar comigo. Doutora, voltando um pouco nesses casos, quando o paciente... A senhora já deparou com um caso assim, o cara chega lá no hospital, meu Deus do céu, estou suando frio, estou com Covid e aí é um sintoma de gripe? Já. Já, na verdade, a gente pode até dizer da gente mesmo, né? Quem nunca, né? Então, tipo, várias vezes durante esse ano de pandemia, a gente tem um pouco de coriza, seja por causa da mudança do tempo, seja por causa que tá um pouco seco o tempo. Aí começa com coriza, vem aquela dorzinha de garganta, porque aquela noite foi mais fria, você respirou pela boca, você fica uns 2 ou 3 dias assim, e você fala assim, meu Deus, acho que pode ser, né? Você se afasta, né? Porque tem que manter um certo distanciamento, para de trabalhar. A espera dar os 3 dias, colhe o teste e veio negativo. Acho que isso comigo, só comigo, já aconteceu umas 3, 4 vezes, Marco. Eu imagino, né? E agora, e esse medo das pessoas irem aos hospitais? Eu tenho pessoas conhecidas que já estiveram no Hospital Beneficência Portuguesa e falaram que o atendimento ele é muito diferenciado, que a pessoa que tem Covid vai para uma ala, sim, e a pessoa que vai para os sintomas gripais vai para o outro lado, é tudo bem ajeitado, né? Tem um fluxo. Inclusive, essa pessoa que me falou assim, nossa, parece que eu estou mais segura aqui no hospital do que fora, né? De tanta segurança, de tanta qualidade que vocês estão tendo aí no atendimento de vocês. Queria que a senhora explicasse isso para que as pessoas também tirem um pouco esse medo, né? Porque às vezes o cara está infartando, está com AVC, fala, não vou para o hospital, não é mesmo, doutora? Isso aconteceu muito, né? Acho que a gente, no começo da pandemia do ano passado, a gente deixou muito a nossa saúde de lado, né? A gente ficou com medo, a população deixou de fazer seus preventivos, de colher seus exames, de controlar diabetes, de controlar pressão, justamente pelo medo de procurar um serviço de saúde, seja hospitalar ou seja ambulatorial, né? E hoje a gente entende que também não dá para a gente parar os serviços essenciais, né? Então, os hospitais, eles têm fluxos, e esse fluxo é justamente para evitar que pacientes com suspeita de Covid ou com Covid confirmado tenham contato com pacientes que estão lá por outras causas, por exemplo, fratura, quedas, trauma, infarto, AVC. Então, acho que a grande questão dos hospitais é que existe esse fluxo. O fluxo é direcionado justamente para dividir esses sintomas respiratórios de sintomas de outras causas. Usar máscara é muito importante, usar álcool em gel, o distanciamento. Se você precisar procurar o pronto-socorro, você deve procurar, não se deve adiar essa procura. E você deve ter todos os cuidados. Tendo todos os cuidados, o próprio fluxo do hospital vai fazer com que você tenha a menor exposição possível ao risco do coronavírus. Agora, doutora, vamos falar sobre usar máscara. Imprescindível, né? Todo mundo tem que usar máscara, né? Esse pessoal que fica negando aí de usar máscara, até aconteceu um fato desse num centro de saúde em Campinas, de um casal querer entrar no centro de saúde sem máscara e acabou generalizando, acabaram saindo no sopapo, isso não dá mais para admitir.
numa padaria, eu não me lembro, uma cidade do interior, o cara entrou sem a máscara, a moça pediu para ele usar a máscara e a moça acabou sendo espancada por esse indivíduo. Então, vamos parar com essas besteiras e não custa nada usar máscara, né, doutora? A máscara ajuda, né? Corretamente, não no queixo, né, doutora? Exatamente, aqui, né? Tampando o nariz, tampando boca, tentar evitar a manipulação da máscara, né? A máscara serve para proteger as outras pessoas, da gente poder estar assintomático com sintomas leves, e para proteger a gente também. Então, sim, a máscara, ela está recebendo as partículas de qualquer vírus ou até do coronavírus. Então, se a gente manipula muito a máscara, isso também pode facilitar a contaminação. Então, o ideal é que a gente use a máscara corretamente em locais públicos, né, que a gente vai ter contato com outras pessoas, que a gente evite ficar manipulando, que evite ficar tirando, que se atente a usar ela corretamente. Eu vejo que as pessoas, às vezes, começam a usar uma máscara que não está adaptada ao seu rosto, sim, né, que começa a falar, a máscara vai abaixando por natureza da máscara mesmo. Então, tentar ver qual que é a máscara que se adapta melhor a você, ao seu rosto, ao seu formato, né, E se você vai fazer alguma exposição muito intensa, então, por exemplo, você vai a um serviço que você sabe que você corre um risco, ou se você vai num ambiente muito fechado, que você vai ter muita exposição, às vezes o ideal é você usar a máscara N95 ou sim, a FFP2, né, que você tem total de 95% das partículas. Se você vai em um ambiente mais aberto, mais tranquilo, a máscara de tecido ou a máscara cirúrgica costuma ser suficiente. E é muito importante. Eu acho que a máscara e a lavagem, a higiene de mãos e o distanciamento social foi um conjunto muito importante para a gente passar por essa pandemia. Vamos, talvez, né, Marco, espero que daqui a alguns meses a gente consiga fazer como muitos países por aí estão fazendo, de tirar as máscaras, como Estados Unidos, países da Europa, porque conseguiram uma vacinação em rebanho, que é acima de 50% da sua população. O Brasil vai chegar lá, mas ainda não é o momento. A gente ainda não está nesse momento. Ontem teve um jogo na Europa, na Hungria, né, que o estádio estava lotado e estava todo mundo sem máscara lá. Eu falei, que planeta que nós estamos vivendo no Brasil, né? Parece que é um planeta, nós estamos vivendo em outro planeta. Doutora, vamos lá agora falar, vacina da gripe. Qual a importância das pessoas tomarem também a vacina da gripe? E quem toma a vacina da gripe, quem tomou da Coronavac ou da AstraZeneca ou da Pfizer, tem que esperar um período para poder tomar a vacina da gripe, né? Eu queria que a senhora esclarecesse isso. O intervalo entre as doses da vacina do coronavírus, seja a Coronavac, ou seja a AstraZeneca, ou seja a Pfizer, e a vacina da influenza, que é a da gripe, são de 14 dias. Né? Então, a gente costuma dizer, se você está na faixa para tomar a vacina do coronavírus, tome a vacina do coronavírus, depois de 15 dias tome a vacina da influenza, e depois vem a próxima dose da vacina do coronavírus, né? A vacina da gripe, ela é de extrema importância. A gente não está convivendo apenas com coronavírus. O H1N1, ele também é uma doença que causa síndrome respiratória igual o coronavírus, só que numa intensidade populacional muito menor. E no começo da pandemia foi feito alguns trabalhos que mostraram que a infecção conjunto do H1N1 com o coronavírus intensifica muito mais o quadro. Então, você tem uma piora muito intensa. Então, se a gente já tem uma vacina que ajuda a reduzir o risco de você ter a gripe, que é a influenza, vamos usar ela para a população de risco. Se você não está na população de risco e tem condições de fazer essa vacinação via particular, né, via as clínicas particulares, a gente indica também para toda a população, que é a da influenza. Mas se você está no grupo de risco e o posto de saúde, o SUS, te oferece a vacina, tomar obrigatoriamente, porque previne a gripe e a pneumonia secundária ao vírus, né? E que pode matar também, né? O influenza pode matar, né? Sim. Pode matar. A gente tem que falar assim, porque senão as pessoas acabam não indo. E se aliar o influenza com o coronavírus, ou seja, o cara vira uma bomba relógio. A gravidade é muito maior, a gravidade é muito maior. Cara vira uma bomba relógio, né, doutora? Sim. Agora aí não tem jeito. Agora eu vou falar da vacina.
da vacina contra o coronavírus. Muita gente já tomou a primeira dose e tem muita gente que precisa tomar a segunda dose, e a gente está vendo que tem muita gente que não está indo tomar a segunda dose. Acho que é importante a doutora esclarecer: tome a primeira dose, recebe o certificado lá da vacinação, você vai voltar daqui 20 dias, Coronavac, daqui 3 meses da AstraZeneca, eu não sei qual que é o tempo da Pfizer, 3 mas meses você... também aqui no 3 Brasil. meses também, 3 meses. Então, mas você precisa tomar a primeira e a segunda dose. Eu queria que a senhora falasse, e batesse contra essas pessoas que tomaram a primeira e não foram tomar a segunda, e para aquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina nem a primeira, porque estão reticentes, doutora. Tá acontecendo muito, né, Marco? Aqui no Brasil a gente tem uma educação de vacina interessante no Brasil em relação aos outros países da Europa. O brasileiro, ele se vacina, né, em relação aos outros países que sofrem para fazer uma educação de vacina, mas o brasileiro, ele tá entrando nessa onda anti-vacina que só vai dificultar tanto a saúde individual quanto a saúde coletiva, né? Então, a vacina é muito importante, é a única forma da gente sair da pandemia, é a única forma da gente voltar a ter as nossas vidas normais, é com a vacinação em massa. Tomar a primeira dose não diz que você está imunizado, então você precisa da segunda dose para estar adequadamente imunizado para aquela vacina, né? Então, é muito importante. As pessoas estão com medo, em especial da vacina da AstraZeneca, por causa dos reação. Estudos que mostraram de trombose. O que a gente pode dizer? São poucas pessoas que tiveram trombose secundárias à vacina. O Covid dá muito mais trombose do que a própria vacina. A trombose, ela dá para a gente tratar, né? A gente sabe tratar a trombose, diferentemente hoje um pouco do que acontece com o Covid, que às vezes a gente já tem um tratamento para algumas fases da doença, mas a gente não consegue ainda resolver a doença do Covid. Então, a trombose a gente consegue resolver, é uma complicação que a gente consegue resolver. Então, não dá para deixar de tomar a segunda dose, é muito importante. Não tenha medo por causa desse risco. Da reação. As reações, sem ser a trombose da AstraZeneca, são reações muito leves, como dorzinha no corpo, um pouquinho de febre, uma leve coriza após, ou às vezes um mal-estar, mas passa, em 1 ou 2 dias passa. Então, vale a pena. Eu vou dar um relato. Eu tenho diabetes, eu já tomei a primeira dose, fiquei muito feliz que eu tomei a primeira dose da AstraZeneca. Tive uma febrezinha, doutora, mas passou. Mas eu vou falar uma coisa para você: o alívio de ter tomado a primeira dose superou toda aquela dorzinha que eu tive, um pouquinho de febre. Fiquei muito feliz, né? Que acabei tomando, infelizmente, porque eu tenho diabetes, mas eu acabei tomando a AstraZeneca, deu uma febrezinha. Febre a gente cura, né, doutora? Aqui em Piracicaba só estão aplicando a vacina da H1N1 nos grupos de risco acima de 60 anos, e dizem que sobre a vacina, porque não liberam para o resto da população. Teria que liberar, Fátima, né? Eles liberam. Eles normalmente esperam passar o tempo, né? Que eles dão aí de 1 mês a 2 meses para a população de risco ser vacinada, e depois o SUS libera a vacinação para a população geral que não tenha comorbidades. Doutora, a senhora que está na linha de frente, a situação aqui em Campinas é preocupante. A gente vê UTIs particulares quase que totalmente lotadas. Ontem tinham disponíveis 13 leitos, se eu não me engano, 13 leitos particular. SUS municipal, 2 leitos para gestantes. O HC sem nenhum leito. E o AME com 1 leito. Essa mais ou menos o que eu venho em minha mente. É muito preocupante a situação de Campinas, não é mesmo, doutora? Sim, a Campinas agora a gente está entrando aí num aumento do número de casos, né, Marco? E a gente precisa manter o distanciamento, precisa manter o uso adequado de máscara, sair de casa só se precisar, se reunir só com quem você realmente precisa se reunir nesse momento. A vacina está chegando para todo mundo, eu acredito que até julho, pelo menos todo mundo já tomou, julho, agosto, o cronograma do estado de São Paulo é todo mundo já ter tomado pelo menos a primeira dose. Já passamos por esse 1 ano aí, né, de distanciamento, de
de perda da nossa liberdade, né? De fazer o que a gente quer. Da paz, então, né? Da paz. Talvez mais uns 4 meses a gente consiga ficar e respirar mais tranquilo. Mas a gente está num momento delicado de aumento da demanda, né? Pressionando os sistemas de saúde. Quando a gente pensa em sistema de saúde, a gente pensa em leitos, né? Sim. E vendo toda essa questão hospitalar, que eu tive oportunidade nesse 1 ano de pandemia, junto com o Hospital da Beneficência Portuguesa, a gente vê o esforço, que não é só questão de leitos, existe a questão de leitos, mas existe muita questão, quadro de funcionários, você conseguir médico, você conseguir enfermeiro, técnico de enfermagem, a farmácia fica sobrecarregada, a limpeza, o grupo de regulação de vagas, a questão, inclusive, de ventilador, de medicamento. Então, é toda uma estrutura para receber esse doente que é pressionado, não é só a questão de leitos. Então, é muito importante que a população tenha consciência que a gente precisa também ajudar o sistema de saúde. A gente tem tentado receber toda a demanda, né, acolher toda essa demanda, mas a gente também precisa que a população se distancie um pouco, principalmente nesses momentos de maior sufoco, que são de lotação dos hospitais, né? Olha, a doutora Cíntia esclarece muito bem, Raquel Matos, obrigado, viu, Raquel? Luiz Nishide, parabéns, Satoru Nishide, é parente, né? Meu pai. Meu pai. Pede para a família toda se inscrever aqui no canal do Marco Maciarelli, a Vera Médici também, a mamãe, já estou sabendo o nome da família aqui, viu, doutora? Tá vendo? Olha, eu tenho muito a agradecer a doutora Cíntia por estar aqui comigo, sabe que eu estou desenvolvendo um projeto novo e meu objetivo é esse, de esclarecer, de orientar a população, de pegar no pé também das autoridades. Está aí o Instagram da doutora Cíntia Médici, _ geriatra, eu acho que é isso, né? Porque é isso, tá aí o Instagram da doutora, ela que atende no Hospital da Beneficência Portuguesa. Mandar um abraço para todos os profissionais da saúde, não só do Hospital Beneficência Portuguesa, da rede particular, da rede municipal, da rede estadual, não só os profissionais da linha de frente, mas os profissionais que estão também por trás, pessoal da limpeza, da segurança, do atendimento, que às vezes são muito hostilizados pelas pessoas que chegam muito nervosas, aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, é uma quantidade enorme. A gente só tem a agradecer a todas essas pessoas que trabalham nos hospitais, que estão dando de tudo para cuidar da saúde nossa. Não só a gente precisa apoiar esses profissionais, mas cobrar dos governos, do governo federal, do Ministério da Saúde, dos governos estaduais, dos governos municipais, mais empatia e mais amor, e cuidem mais dessa área médica que está tão sucateada nesse país, e que esse sucateamento não vem de agora, não vem por conta do coronavírus, esse sucateamento do SUS já vem de há muito tempo. E mesmo sucateado, o SUS está fazendo um trabalho excepcional, salvando vidas. Tá mesmo. Eu queria deixar meu agradecimento a vocês, ao doutor Arli Lara Romeu, que é um dos diretores da Beneficência Portuguesa. Acho que ele está como diretor-presidente, né, o doutor Arli? Isso. Um abraço para o doutor Arli e parabéns. E eu sei que a senhora quer fazer um agradecimento especial para os amigos que estão atuando junto nessa guerra, né, doutora? Eu queria muito, eu tinha até comentado com você no começo, antes, né, da gente começar, que eu queria muito agradecer. A gente está 1 ano e 2 meses aí cuidando dessa enfermaria Covid, até da enfermaria do Hospital da Beneficência, e a gente é uma equipe, né? Eu acho que ninguém nunca faz nenhum trabalho sozinho. Então, eu queria muito agradecer a minha equipe médica, que eu vou nomeá-los, que é a Ludmila, o Cristiano, a Giovana, a Aline, o Gustavo, o Felipe, o Fábio, a Leana e o Daniel e a Ayla. E eu queria muito também agradecer a equipe de enfermagem, de técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, em especial a Karina. Se vocês soubessem o tanto que o fisioterapeuta faz diferença nos pacientes Covid, talvez eles sejam a ponta-chave aí em toda a recuperação.
a parte da farmácia, a parte administrativa, nossa equipe multidisciplinar, com assistente social, que faz todo o contato com a família, que ajuda a gente no relacionamento, que às vezes é muito complicado por causa de um boletim à distância. Então fica um agradecimento especial para a Ana e para a Gabriela, que são as nossas assistentes sociais. Queria agradecer a Fono, que é a Aline, a nossa nutricionista, que é a Amanda, o nosso serviço de atendimento domiciliar, que a gente dá muito apoio. O serviço de atendimento domiciliar dá muito apoio ao hospital para a gente conseguir tirar aquele paciente que às vezes ficou mais debilitado e fazer uma reabilitação em casa. Então fica o meu carinho aí pelo Dr. Sérgio Dias, que é o coordenador, pela Luana, a Giovana e a Madalena. O Dr. Luiz Fernando, que é o diretor técnico do hospital, que é infectologista, e é uma pessoa que deu um apoio para a gente como equipe de atendimento ao Covid em relação a discutir casos, a liberar isolamento, discutir a questão de antibiótico ou não, a toda a equipe da CCH, em especial a Alessandra, a Claudete, que é a diretora do hospital, que ajuda a gente em todas as demandas que a gente tem necessidade, e a todo o convênio, todo o hospital, que a equipe, como você já falou, de limpeza, de copa, que faz toda a diferença. Então, agradeço muito por estarem ao nosso lado e junto com a gente em todos os momentos, e que a gente não é sozinho, né, Marco? Então, estarmos juntos com pessoas que estão com a mesma vibração e com o mesmo intuito, que é tentar fazer o melhor por qualquer pessoa, né? Então, isso é muito importante, muito gratificante. A união faz a força, e não só o açúcar, né, doutora? É uma piadinha antiga, porque se não tem essa união, não tem esse envolvimento desses profissionais, não tem o envolvimento de toda a área médica da nossa cidade, do Brasil inteiro, a gente não iria sair desse momento que nós ainda estamos vivendo. Então, vamos continuar tomando vacina, vacina da gripe, vacina da Covid, primeira e segunda dose. Larga a mão de achar que a vacina da Pfizer é melhor que a da AstraZeneca, que a da Corona. Toma o que tiver. Toma o que tiver. A melhor vacina é a que está no seu braço. Teve artista aí que andou negando a vacina, mas veio fazer aquela campanha, vacina salva. De repente vai lá para tomar a vacina da AstraZeneca. Da AstraZeneca não quero a da Pfizer. Vacina boa é vacina no braço, viu, gente? Exatamente. Doutor Arti está licenciado, é presidente, mas está licenciado, está explicando a Raquel. Mas um abraço ao doutor Arlide Lara Romeu, parabéns, Cíntia, sempre disposta a esclarecer nossas dúvidas, uma profissional que realmente ama o que faz. Ela está aqui, a Camila Escaleira, é isso. Obrigado, Camila. Doutora Cíntia, só para a gente encerrar, a senhora teve Covid ou não teve Covid? Não tive Covid, faço enfermaria Covid há quase um ano. Olha que bênção. Não peguei Covid, graças a Deus, ninguém da nossa família também pegou. Mas acho que a mensagem é que às vezes a gente é exposto, né, Marco? Tem gente que não tem tantas opções, então às vezes a pessoa precisa ir trabalhar, precisa pegar um ônibus, precisa levar o sustento para casa. A maioria da minha família conseguiu, meu esposo consegue trabalhar em home office, meus pais conseguiram ficar mais em casa. Eu, apesar de trabalhar em enfermaria Covid, tento tomar todos os cuidados, assim como a grande maioria dos meus colegas, né? Mas existe a exposição, pode acontecer. E quando acontecer, a gente tem que estar... e acho que para isso que serve o canal, para a gente estar esclarecido do que fazer, né? Então, é verdade. E ter o tratamento, graças a Deus, a gente está conseguindo dar o suporte, pelo menos aqui na cidade de Campinas, a gente não teve colapso do sistema de saúde, a gente conseguiu dar toda a assistência que a gente precisou para as pessoas, né? Doutora Cíntia Médici, geriatra, médica, coordenadora clínica do ambulatório lá do Hospital da Beneficência Portuguesa, muito feliz com a participação, muito obrigado por atender aqui ao canal do Marco Maciarelli, e quando quiser já sabe, estamos aqui para esclarecer, esse é o meu objetivo, viu, doutora? Obrigada, Marco. Uma excelente quarta-feira, fica com Deus, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigada para você também, um abraço. Obrigado, um abraço à doutora Cíntia, médica. Tá aí, gente, esse é o objetivo do canal do Marco Maciarelli. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é tentar esclarecer, tentar trazer depoimentos de pessoas gabaritadas, especialistas,
que possam ajudar a você tirar as dúvidas. Hoje a gente tirou dúvidas sobre a questão dos sintomas de gripe com relação à Covid, são sintomas muito parecidos, mas deu para você entender. Se não teve a oportunidade, espalhe aí essa entrevista, fica aqui no canal do Marco Masciarelli, você pode assistir a qualquer hora. E também falamos da importância do uso da máscara, do aglomeração, evitar aglomeração, de manter o distanciamento, de usar álcool em gel, usar a máscara direito, de tomar as 2 doses da vacina contra a Covid. Vacina boa é aquela que está no seu braço, independente da marca, da qualidade. A vacina boa é a vacina que está no seu braço. Então, pensa muito nisso. E se você já está na hora de vacinar contra a gripe, vacine contra a gripe, porque você viu o que a doutora falou, influenza mais Covid, a pessoa se torna uma bomba relógio, aí fica muito mais difícil de se curar. Vamos continuar nos protegendo, e você pode continuar seguindo aqui o Marco Masciarelli no YouTube, faça a sua inscrição, vai lá, inscreva-se, aperta, dá o like no sininho do canal do Marco Masciarelli. Daqui a pouco, às 11h30, tem a Hora do Esporte comigo e com o Marcelo Boni. Vamos falar da Eurocopa, amanhã tem jogo da Copa América, o Guarani empatou ontem, a Ponte joga hoje à noite contra o Cruzeiro. 992607714, esse é o contato para você fazer aí agregar a sua marca comercial ao canal do Marco Masciarelli. Faça como Oliveira Filho Transportes, 991092549, encomendas, armazenagem, coleta, distribuição e transportes em geral, transportesoliveirafilho.com.br. Leva a sua encomenda, busca a sua encomenda de todo o Brasil. Fala lá com os meninos da Oliveira Filho. Eldorado, materiais para construção, que tem tudo para reforma ou construção, rede elétrica e hidráulica, é na Eldorado Materiais para Construção, desculpem, que fica lá em Indaiatuba, distribuidor Crona, tubos e conexões Crona, você encontra na Eldorado. Favoreto, consultoria contábil e jurídica, 32517855, tá com problema na sua empresa? Consulta aí a Favoreto. Só Signs, adesivação, comunicação visual, e Brumas, uniformes e camisetas. 32315577. Então, pessoal, logo mais, são 10h47, 11h30, estou de volta aqui no canal do Marco Masciarelli com Hora do Esporte. Se inscreva para que a gente possa continuar trazendo um jornalismo de qualidade e de prestação de serviço. Essa é a minha marca. A Voz do Rádio agora está nas redes sociais. Um abraço, pessoal. Até logo.